Eu sou José Edson, também sirvo nesta comunidade, cuidando do ministério A2 e fazendo parte da equipe pastoral dessa igreja. Que bom saber que, apesar de ser um domingo de carnaval, você está aqui para louvar, para adorar o Senhor e para aprendermos juntos da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, ele levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, não vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus lhe respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu então Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque Tu és o nosso modelo supremo, modelo esse que nos desafia, que nos ensina em toda situação. Obrigado, Senhor, porque Tu, sendo o mestre, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o Senhor desceu do céu, se tornou homem para nos servir, ao ponto de entregar a sua vida em amor a cada um de nós. Ó Jesus, que o Teu modelo, o Teu próprio desafio, o ensino desta palavra,
possa calar no meu coração, me desafiar cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, os que assistem esse culto pela internet, de tal forma que o Senhor nos mova através do Espírito, para também servirmos, para também levarmos a palavra, para orarmos uns pelos outros, enfim, para proclamarmos as boas novas do Senhor. Muito obrigado, porque um dia eu também fui perdoado. Eu também conheci a graça e o poder do Evangelho de Jesus. Ajuda-me, Senhor, a levar a outros, a divulgar, a anunciar as boas novas que estão em Jesus Cristo. Nos abençoa assim nesse instante. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante como talvez a melhor ilustração para um texto desse é o que o Senhor fez na vida dos discípulos. Eu sempre gosto de ler Atos capítulo 4, quando a Bíblia faz questão de ressaltar que os homens a quem Jesus chamou eram homens de uma vida muito simples. Afinal de contas, eles eram pescadores, viviam ali à beira do mar, tirando o seu sustento de lançar a rede e ganhar a cada dia, através do peixe, a manutenção das suas vidas. E a Bíblia diz que eles não eram homens cultos, muito pelo contrário. Cultura muito pequena, a Bíblia até diz que eles eram iletrados. Mas uma coisa era notória na vida daqueles homens. Primeiro é que eles haviam andado com Jesus. E porque eles haviam andado com Jesus, mesmo não tendo muita cultura, mesmo não sendo, talvez, cheio dos conhecimentos da letra dos doutores, eles continuavam servindo e passando vida e alcançando outros. O que é interessante é que no modelo que o Nelson trouxe aqui dessa irmã amada da comunidade, foi um homem simples como o João, um homem que passou por muitas internações, por muito sofrimento, que veio a essa igreja, como ele mesmo diz, até com o propósito de, quem sabe, tirar algum proveito dos crentes e da ingenuidade dos crentes. E aqui, ou seja, nessa comunidade, na época que ela se reunia lá na Palhoça, ele conheceu o poder de Jesus, desse evangelho restaurador, que mudou a vida daquele homem. E durante todos esses anos, Deus tem usado João, na sua simplicidade, para comunicar, como comunicou essa irmã amada, a graça do nome de Jesus. Isso nos diz, amado, que você não precisa saber tanto. Às vezes o diabo tenta lhe inibir ou me inibir, pensando que para poder compartilhar de Jesus, falar do amor do Evangelho, você precisa conhecer muito, quem sabe ser, quase que fazer um curso teológico. Isso não é verdade. O que você precisa é ter tido esse encontro com Jesus e simplesmente comunicar ao outro aquilo que fez diferença para você. E é o que o João tem feito. Por isso ele tem feito diferença já durante tempo nos presídios dessa cidade, tem feito diferença nessas comunidades por onde ele passa e tem conseguido alcançar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E aqui ao redor do Pedra, ele tem visitado casa por casa, anunciando, levando exatamente essa mensagem, essa proclamação. De um lado, como ela diz, até recebendo às vezes confrontos, porque nem sempre ser mensageiro você vai receber boas-vindas. Mas o que importa é que a palavra de Deus não volta vazia, vai lá, trabalha, transforma pessoas, e nós podemos hoje ouvir
o resultado do poder do Evangelho de Jesus numa vida que foi alcançada pela mensagem poderosa do Senhor Jesus. Não é diferente quando nós olhamos aqui para Jesus com os seus discípulos. O que é que Jesus fez para que pudesse servir? Talvez você diz, como é que eu me engajaria num projeto como esse do ISO? Como é que eu vou me engajar nos outros projetos que eles querem fazer aqui mensalmente, levando o ISO à comunidade? É tão simples como o texto diz, como Jesus fez. A primeira coisa que o Senhor fez, diz o versículo 4 e 5, ele levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha na cintura, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Em outras palavras, Jesus tomou a iniciativa. Ele não simplesmente olhou a cena. Era comum que ao ser servido um jantar, se contratasse os homens ricos um servo para lavar os pés dos convidados. E aqui estava Jesus e os seus discípulos também para tomar a ceia. E talvez todos eles esperando que aparecesse aquele servo contratado, pago, para fazer esse serviço. E qual a surpresa dos discípulos? É que no jantar do rei, do Senhor dos senhores, daquele que é o Todo-Poderoso, não havia um servo contratado, mas o próprio Senhor, que veio para servir e não para ser servido, surpreendeu os discípulos tomando a iniciativa, tirando a cinta, pegando a bacia, colocando água e passando assim a servir os outros. Amados, muitas vezes você não se envolve porque você não toma iniciativa, não falta oportunidade. É incrível como às vezes as pessoas dizem assim, mas numa igreja grande, né, já tem muita gente, está todo mundo, todos os ministérios têm pessoas. Meu amado, essa desculpa não vai valer lá diante do Senhor. Eu posso lhe garantir que nesta comunidade há um lugar onde você pode abençoar muitas outras vidas. E isso é o que Deus quer para você, sabe por quê? Porque Ele deu a todos nós, a mim e a você, exatamente uma capacidade dada por Ele. Não simplesmente para recebermos, mas também para darmos como o Senhor Jesus faz aqui, servindo de desafio, de modelo para a minha vida e para a sua vida. Então ele levanta, vai lá e toma iniciativa, serve os seus discípulos. Então a pergunta é, se somos chamados para servir, a quem temos servido? Na igreja, em casa, no vizinho, na comunidade. São tantas oportunidades que às vezes você nem pode imaginar. A própria irmã Creuza disse, eu vim aqui para tentar servir, mas eu também fui servida, abençoada. E é verdade. O bom desse evangelho de Jesus, dessa convivência, desse compartilhar, é que nós não simplesmente damos, mas nós muito mais recebemos primeiramente do Senhor, mas também dos outros. Porque é na simplicidade do Evangelho, é pelo poder de Deus que a graça, que a glória, que a misericórdia do Senhor se demonstra. É numa vida preciosa que conheceu Jesus, que nós podemos ver como o Evangelho é poderoso e funciona nos nossos dias. É isso que me faz pensar, me envolver e reconhecer que vale a pena. O Nelson disse isso exatamente, tendo sido o
camarada que buscou capitanear, desafiar, envolver. Pensa que nós viemos só para abençoar? Nós somos abençoados. Esse é o privilégio de servir o Senhor Jesus. E esse é o modelo. Tome iniciativa. Saia do seu lugar. Se Jesus, sendo o Senhor, levantou, apanhou a bacia e foi lá servir, por que é que eu e você vamos ficar só sentados na cadeira, como que olhando que as coisas aconteçam, como diz o adágio, a banda passar, as oportunidades passarem? Há tanta gente, há tantas pessoas, que às vezes com um panetone, com um copo d'água, com uma palavra de carinho, com um incentivo, com um desafio, com um testemunho, com uma palavra, você pode alcançar para conhecer a bênção de Jesus. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, você vai ver um outro lugar onde alguém responde de prontidão. Isaías capítulo 6, versículo 8. Abra sua Bíblia lá. Quando Deus chama Isaías, você vai ver exatamente como é que ele responde ao chamado de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Em outras palavras, sabe por que Deus usou o profeta? Porque quando ele ouviu a voz do Senhor, o desafio de Deus, ele disse: eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero ir. Sabe por que essas pessoas vieram aqui e serviram a essa comunidade? Porque eles se prontificaram, não só se prontificaram, mas tomaram a iniciativa e vieram. É verdade, alguns até se prontificaram, mas não vieram. Mas muitos se prontificaram e vieram. E fizeram diferença nesta comunidade durante esses dias. Como você viu, alguns lavando, cortando cabelo, dentista, médicos, advogados, alguns que ajudaram as crianças no momento de recreação, jovens num torneio esportivo, de vôlei, de futebol, muitas oportunidades de servir, de abençoar, de demonstrar na prática aquilo que Jesus fez com seus próprios discípulos, ou seja, tomou a bacia, colocou água e foi lá lavar os pés. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Preste atenção, cada um de nós recebemos da multiforme graça de Deus. E recebemos, sabe para quê? Para servirmos uns aos outros. Acredite, amado, acredite. Existe algo que você faz melhor do que qualquer um dos pastores desta igreja. Existe algo que você faz melhor do que muitos daqueles que lideram ministérios nessa igreja. Então, há um lugar de honra, há um lugar que Deus separou para você, em que você fará muito melhor do que nós. Está aqui o modelo do João. Um homem que é impressionante. Eu já tive o privilégio de descer com João lá no meio daquela favela do Dendê. É incrível como as pessoas reconhecem aquele homem. Enquanto o pastor aqui vai com medo, João vai falando com todo mundo como se ele estivesse no lugar mais seguro do mundo. Comunicando graça, falando do amor, convidando para ir para o encontro daquela comunidade. Porque Deus faz exatamente com essa sua multiforme graça.
E há espaços que você pode servir neste lugar de forma muito mais relevante do que muitos de nós. Então a cada um, diz Efésios 4:7, a cada um de nós foi concedido graça. E sabe para quê? Depois que ele ensina isso, no capítulo 4, versículos 11 e 10 de Efésios, Deus diz assim: depois que ele concedeu graça a cada um, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus concede graça a cada um de nós e dá a cada um de nós uma função para irmos e edificar o corpo, edificarmos vidas, edificarmos pessoas. Então a grande pergunta é: você tem colocado a mão na sua bacia? Você tem tirado o cinto e servido? Ido ao encontro daquele que está ao seu lado, que pode ouvir de você uma palavra, um desafio, uma mensagem, ou simplesmente um ato de amor? Ela destacou aqui a entrega de um panetone. Uma atitude de amor apenas pode ser a fonte para você vir e conhecer a graça. 1 Coríntios 12, que é o texto onde ele fala para a igreja, ele diz: a cada um de nós é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, fé, a outro, dons de curar, a outros, poderes para operar milagres, a outros, profecias, discernimento, variedade de línguas, e a outro, interpretação. Todas essas coisas, porém, presta atenção, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como ele quer. Então presta atenção, isso é uma obra de Deus, é Deus quem lhe dá a capacidade, é Ele quem te capacita, é Ele quem cuida de você e é Ele quem te desafia a dizer assim: aquilo que eu recebi, eu quero ser fiel, eu quero usar. Então, meu amado, eu lhe garanto que existe um lugar nesta igreja, no corpo de Cristo, nesta comunidade, em que você pode ir, servir e orar, fazer diferença, alcançar pessoas. Segundo grande ensino de Jesus, em João capítulo 13, além de tomar a iniciativa, ele enfrenta dificuldades. Veja aqui no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 6 a 8, diz assim: Simão Pedro disse: Senhor, você está pensando que vai lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. E Pedro diz: não, nunca você vai lavar os meus pés. Nem sempre você vai ser compreendido, nem Jesus foi. Talvez na sua busca de servir aos outros, talvez você até já se frustrou, porque você encontrou dificuldades, porque você encontrou oposições, mas não foi diferente na vida de Jesus. Lembra que para subir até Jerusalém, ele diz que o aguardava muita dor, muito sofrimento, uma multidão que clamava por Barrabás, um grupo de soldados que dizia: desce da cruz, mas ele foi e foi até o fim, porque ele me amava e porque ele te amava. Então, nós temos um modelo, e é isso que Jesus está tentando dizer aos discípulos, dizer a mim e a você. Nós temos um modelo daquele que tomou iniciativa, daquele que enfrentou oposições, dificuldades, controvérsias, mas não desistiu da obra, foi até o fim, ao ponto que ele disse: para mim e para você está consumado.
Agora, só eu e você, pela fé, crermos, aceitarmos, e a obra salvífica está feita pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas às vezes você pode ser mal compreendido. Não foi diferente na liderança de Moisés, na liderança de Josué, na liderança de Paulo. Ele enfrentou seus compatriotas, os religiosos, os falsos irmãos. Então, meu amado, você se engana pensando que liderar ministério, servir ao Senhor é simples. Não foi simples nem para o Senhor Jesus. O fato é que vale a pena. O fato é que faz diferença. O fato é que você vai ver resultados de vidas, de pessoas que foram transformadas pela graça de Jesus. Porque o poder é do Espírito, é da palavra, é do Evangelho de Jesus. Então, enfrente as dificuldades se elas tiverem, mas vai adiante como Jesus foi. E veja a determinação de Jesus no versículo 8. Ele diz, nunca me lavarás os pés. Jesus diz, olha, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Pedro, você não está entendendo tudo, mas precisa ser feita uma obra e eu não posso desistir. Então, amado, não desiste. Continua, mesmo que o outro ao lado não esteja compreendendo, é verdade. Eu digo sempre que eu evangelizei o meu pai por mais de 10 anos, até vê-lo entregar a vida a Jesus Cristo. Quantas pessoas aqui serviram ou têm demonstrado amor ou comunicado amor a um vizinho, a um amigo, a alguém do bairro, por anos, para poder vê-lo conhecer a graça de Jesus. Não desista, continue levando. A palavra de Deus é poderosa, o Espírito de Deus faz. E um dia, quem sabe, nós vamos celebrar como foi celebrado aqui, né? Que ele também, aquela pessoa amada, também foi perdoado, conheceu a graça que há no poder de Jesus. Então, Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 24, vê que texto interessante. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 20, versículo 24. Como Paulo fala dessa sua determinação, ele diz, olha, todavia eu não me importo, nem considero sequer a minha vida de valor algum para mim mesmo. Tão somente se eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo diz, o que eu quero é testemunhar, é anunciar a graça, anunciar o perdão, anunciar que há uma esperança em Jesus. E essa esperança é para mim, é para você que nos assiste em qualquer lugar. Há uma esperança em Jesus, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou e porque Ele nos convida a uma vida e uma vida eterna. Então, tenha determinação, como Paulo diz, eu prossigo para o alvo, eu quero combater o bom combate, eu quero anunciar. E sabe, porque o Senhor fez tudo isso, diz o texto de João 13, tão somente porque Ele nos amou. Volte lá para João 13, e veja que no versículo 1 diz assim, Ele fez tudo isso, porque Ele amou os seus, os que estavam no mundo. Ele os amou até o fim. Para servir, amado, é preciso ter esse amor que vem do Senhor. Não é um amor meu, não é um amor seu, é um amor que vem do Senhor. Presta atenção, Ele amou e amou até o fim. Jesus não desistiu, não parou. Por isso a Bíblia diz que aquele que começou boa obra em nós, vai completá-la. Ele realizou essa lavagem porque Ele os amava. E porque Ele não queria desistir. Por isso o texto diz assim, Ele diz, vocês me chamam de mestre. Lá no versículo 12. E eu o sou. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês,
lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo. Então, amados, aqui fica o desafio do ISO, para mim e para você. O exemplo de Jesus. Para você ir, para você servir, para você amar, para você comunicar esse poder maravilhoso que há no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos amou até o fim. O Senhor não desiste de nós. O Senhor tem palavras de vida eterna, de esperança. Oh Jesus, talvez tenha aqui hoje no nosso meio, no meio de um carnaval, de um momento onde todos estão tão perdidos. Talvez tenha alguém aqui hoje que pode encontrar um caminho, uma esperança na pessoa de Jesus. Ele veio para você, Ele veio porque te amou. Ele quer muito mais do que lavar os teus pés. Ele quer o teu coração, Ele quer te dar vida e vida eterna. Se você está aqui no nosso meio hoje, está dizendo, pastor, eu quero hoje, primeiro conhecer a graça de Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero caminhar um caminho novo. Eu quero passar a servir também outros. Se você está aqui e gostaria de hoje, nesse dia, dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aí onde você está, bem alto, levanta a sua mão e diga, pastor, amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, amém. Há mais alguém? Aí onde você está, levanta a tua mão e diz, pastor, hoje é o meu dia, no meio desse carnaval, eu vim aqui, foi para entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ter uma vida nova. Há mais alguém? Levanta a mão aí bem alto, diga, eu quero, aleluia, amém, Senhor, amém. Há mais alguém? Aí onde você está, não se envergonhe, é um encontro com Jesus, não é com esta igreja. É o seu encontro com Jesus. Você está dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero, quem sabe, servir a outros, anunciando essa graça de Jesus Cristo. Há mais alguém? Aí onde você está, diga, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero hoje declará-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você veio pronto para fazer essa decisão, e esse é um momento de luta. Se você quer, é sua oportunidade. Levante a sua mão e diga, pastor, estou aqui entregando a minha vida a Jesus. Senhor, muito obrigado por estas vidas que hoje te confessam como Senhor e Salvador. Muito obrigado por esta comunidade que durante esses 2 dias foi lá, serviu, atingiu, alcançou, comunicou o teu amor. Ó Senhor, fala também com todos nós que aqui estamos, para que a tua graça, para que o teu poder, para que o teu amor também nos alcance e nos faça ir, comunicar e servir a outros. Ó Senhor, aqueles que estão na internet talvez, que precisam hoje ter esse encontro com o Senhor, que onde eles estiverem, Senhor, eles possam nesse instante também entregar suas vidas a Jesus como Senhor e Salvador. Nos abençoa, Senhor. Abençoa essas 2 vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar de pé, nós vamos cantar. Você que entregou sua vida a Jesus, pode procurar lá atrás, tem um espaço do Conexão Central e assim ouvir mais da palavra de Deus. Conversa
Tu pode ver, o trem acertou, valeu. Certeza pintou, valeu. A morte de Jesus venceu. Eu vou morar lá no céu. Com quem conversa eu vou morar lá no céu. Eu vou morar lá no céu. Com quem conversa eu vou morar lá no céu. Aqui na terra valeu, comer, valeu. E obedecer, valeu. Sei que meu Senhor valeu. Tô de passagem, mas quero voltar a Deus. Pois o que eu cantar valeu, até esperar valeu. Eu vou morar lá no céu. Qualquer conversa eu vou morar lá no céu. Eu vou morar lá no céu. Qualquer conversa eu vou morar